Olá, meus amigos, muito bom dia. Sou o Dr. Antônio Martins Farias, moro em Santa Cruz de Caparibe, sou contador, sou advogado. Hoje são 7 de março de 2023, 2025, ó, que 2025, e eu quero muito agradecer a você, ao meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga que dá seu like, seu dislike, faz seus comentários. Obrigado aos 560 inscritos, né? Estou muito feliz com isso. Falta pouco para a gente ultrapassarmos 1000 inscritos, que é a nossa proposta até o final do ano. Eu quero agradecer também aqui muito carinho as 15 pessoas que visualizaram meu último vídeo. Muito obrigado mesmo. Claro, esse vídeo de visualização pouca, né? A média de 40, 50, e eu tô com 14, 16, em consequência, claro, do carnaval. Eu não posso cobrar, mas eu acho que o título, né? Talvez não chame a atenção. Mas eu prefiro não chamar a atenção apenas pelo título. Eu quero mais você se preocupe com o meu conteúdo, né? O conteúdo que eu procuro fazer é sempre baseado em números que refletem o orçamento da União, que tragam benefício para a população, benefício para todos nós. Meu objetivo claro, não tem como fugir da política, porque tudo no Brasil e no mundo gira em torno de política. Lamentavelmente, no Brasil, criou-se um folclore de que político é ladrão, que político não presta. Isso é um erro. Por um lado, os políticos estão ganhando com isso. Por quê? Porque eles estão usurpando, eles estão aproveitando realmente essa negativa, essa falta de interesse da população com os políticos, aí eles usurpam, acabam com o nosso orçamento. Mas a política, ela é fundamental, não tem como, tudo no mundo gira em torno de política. Política externa, política local, política de governo, política de agricultura, política de religião, tudo tem política. A política vive dentro das nossas casas, os nossos relacionamentos, os esposos com as esposas, os filhos com os irmãos, né, com os pais, tudo é uma questão de política, porque é uma questão de respeito. Política é o respeito, política é você se interessar pelo outro, viver em harmonia com o outro, viver na busca sempre do desenvolvimento, da procura, da melhora como ser humano. Nós temos sempre que essa meta, nosso objetivo é sempre a busca do melhor ser humano. Nós estamos no planeta Terra, um planeta de expiação e provas, como dizem os religiosos, porque a gente precisa de se recuperar, a gente precisa de resgatar, a gente precisa de amparar, de ampliar valores, ampliar conhecimento. E só através de conhecimento, só através do esclarecimento que a gente chega a algum lugar. Não adianta a gente simplesmente recusar-se a aprender, recusar a conhecer. Não, todo mundo tem condições de aprimorar-se, todo mundo tem condições de aprender e não tem idade ideal. Qualquer idade, eu com 68 anos me sinto no sentido legal, lato sensu da palavra, uma criança para o aprendizado. Eu estou sempre preparado, sempre disposto à novidade, que venha novos livros, que novas teorias, que eu estarei sempre apto a tomar conhecimento. Então essa é a função, nós cidadãos, nós cristãos, nós como seres humanos, como espíritos, como almas nesse planeta, encarnados aqui no Brasil ou no mundo, que a gente tem que procurar sempre a evolução. A evolução é o fim das guerras, é o fim das fomes, é o fim das tristezas, é o fim das amarguras, é o fim da inveja, é o fim da ambição e do egoísmo. A gente tem que trabalhar com a palavra perdão. E a gente só perdoa quando a gente cresce, quando a gente amadurece, quando a gente cria conhecimento. Bom, chega esse discurso, mas está dentro do meu contexto do vídeo de hoje. Como sempre, o meu conteúdo é na busca da melhora, do aprimoramento. Eu falo assim, a Previdência Social está na UTI, né? Isso dificulta o próprio governo. A baixa avaliação do governo é em consequência do descaso que os governos, não só desse governo, mas dos governos anteriores, que tiveram com a Previdência Social, com os gastos públicos. Ah, Antônio, teu papo tá chato. Não, gente, porque a gente precisa, não é chato, não é questão de chatice, é uma questão de necessidade da gente entender
que o gasto do governo tem que ser um gasto bom. O investimento do governo, que é um gasto, né? A conta investimento no governo é uma despesa, mas o governo tem que investir, tem que gastar, mas com um retorno. Qual é o retorno do investimento do Estado? Qual é o retorno da Câmara de Vereadores de Taquaritinga do Norte? Qual é o retorno da boa administração de Taquaritinga do Norte? A melhor qualidade de vida que o povo de Taquaritinga adquire. Da mesma forma, com relação a Pernambuco e aos demais estados e à União. Quando o governo administra bem, quando o governo investe bem, quando o governo tem um retorno que traz o quê? Benefícios para a população. Estrada, educação, saúde, hospital, coisa que a gente não enxerga. O Brasil arrecada trilhões de reais dos tributos, né? E o retorno para beneficiar o povo é zero, quase zero, né? E o déficit da Previdência é uma das questões que precisam ser discutidas. Uma reforma urgente da Previdência Social. Não dá para a gente ficar tentando empurrar para o próximo. O que está acontecendo com os governantes no Brasil nos últimos 20, 30 anos? Transferir para o futuro os problemas que não são resolvidos. Esse problema da Previdência foi feito reforma no governo de Fernando Henrique Cardoso, foi feito reforma no governo de Lula, foi feita reforma no governo de Michel Temer, mas não resolveu o problema da Previdência, porque eles não quiseram resolver de fato, eles enganaram mais uma vez o povo, porque eles só se preocuparam com o caixa e retiraram do pobre, como foi essa injustiça que fizeram com relação às pensionistas. Trataram as pensionistas como, desculpa o termo, como prostitutas, porque no Brasil há uma cultura de que a mulher que casa com um homem mais idoso, e geralmente o mais velho morre, ela é uma interesseira. Não é não. Ela casou porque gostou dele, fez a família dele. Mas eles tratam, tanto é que tem uma estupidez no Código Civil, que uma pessoa com maior de 70 anos só pode casar por separação total de bens. O que é isso? É o preconceito, chamado golpe do baú. Então o Brasil precisa de parar de trabalhar com base em preconceito. O Brasil precisa trabalhar com realidade. Então a reforma da Previdência ela é fundamental para que possamos encontrar uma saída para o gasto, para reduzir o déficit da Previdência Social. Tem espaço para a Previdência Social ampliar as suas receitas sem aumentar a alíquota, sem aumentar a contribuição. Porque nós temos em torno de 45 a 65 milhões de brasileiros que podem e devem contribuir com a Previdência, mas o governo fecha os olhos para essa realidade. Quando ele reforma a Previdência, ele reforma só do ponto de vista do caixa, mas não resolve como trazer para a Previdência taxistas, mototaxistas, enfermeiro, médico, aquelas pessoas autônomas que estão correndo dia e noite, trabalhando mais que quando no antigo regime da CLT, que a CLT morreu, né? Acabaram com a CLT, né? A CLT não existe mais, porque hoje é uberização ou então o CNPJ. Todo mundo sabe disso e o governo sabe disso e não faz nada para melhorar. E quem paga a conta é o país, né? Que não tem com que pagar a aposentadorias e pensões. E o governo sempre gastando mais. O que acontece, gente? Vamos lá. A nossa economia cresce desde 1980 a passos de tartaruga. Por quê? Porque não tem investimento. O governo não tem com que investir. Porque as despesas, a arrecadação é para pagar as despesas obrigatórias, ou aquelas despesas ordinárias, salários, pensões e aposentadorias. Não sobra nada. As despesas discricionárias, que são aquelas de investimento, sobra muito pouco. Nós estamos comprometidos, nossa arrecadação, ela é comprometida com 92%. De cada 100 reais que se arrecada, já estou calejado de falar essa expressão aqui, mas é uma expressão simples, que eu acho que esclarece, 92 já estão comprometidos com o pagamento de despesas, salários, pensões, aposentadorias, né? Aí o governo sobra o quê? R$8 para investir. Desses R$8, ele pega 22% e entrega para a Câmara Federal, para o Senado, para eles entregarem para os amiguinhos deles, que é as chamadas emendas parlamentares, que é em torno de 50, 60 bilhões de reais por ano. E com isso, um déficit da Previdência de 329, 330 bilhões de reais, né? E segundo a nossa economia, ela precisa de crescer. Como ela cresce? Tendo superávit fiscal, o governo não gastando mais do que arrecada, né? Que isso é fundamental.
por isso que a contenção de gastos, né? E tendo o quê? A arrecadação maior, né? Ele precisa de arrecadar mais, ele precisa de acabar com o déficit, ele precisa de encontrar uma solução. Não adianta, o governo fica jogando, fazendo contingenciamento, não resolve o problema, porque a despesa está efetuada. Não adianta dizer, nós encerramos 2024 com superávit, com déficit de 0,2% do PIB. Alcançamos as metas. Não alcançou não, porque bilhões de reais foram retirados para poder a conta fechar, mas as despesas ocorreram. Então o nosso déficit, que é de 78, quase 100 bilhões de reais, que o governo gasta mais do que arrecada. Isso gera o quê? Gera prejuízo para a sociedade como um todo, porque o governo não investe, o governo precisa investir de 20 a 22% para que a nossa economia possa crescer. O governo está investindo 16, 17, 18, porque ele não tem aonde tirar esse dinheiro, ele tem que pagar primeiro a Previdência Social. Né? Segundo o economista Raul Veloso, um dos maiores especialistas, que eu já cansei de elogiá-lo aqui, não vou nunca parar de elogiá-lo, porque é uma das pessoas mais competentes na área tributária, na área de previdência social, ele diz o seguinte: de 1987 a 2024, a população com maior de 65 anos aumentou 264,3%. Isso significa que a população, o Brasil está ficando velho, o Brasil está ficando com uma camada social de idosos maior do que a camada de jovens e adolescentes e jovens, né, que estão aptos a ingressar no mercado de trabalho e contribuírem para a Previdência Social. Além das pessoas que não estão vinculadas à CLT, que são em torno de 65 milhões de pessoas que não contribuem com a Previdência, porque o governo fecha os olhos, o governo não faz nenhum investimento, nenhum interesse do governo em trazer esse povo para a Previdência Social. Né? Segundo ele, em 2050, esse índice chegará a mais de 65%. Ou seja, então o Brasil caminha para uma situação cada vez mais caótica, porque a Previdência Social sempre vai ter prejuízo. E se o governo não reformar, trazendo contribuições, trazendo contribuinte, garantindo a essa geração de pessoas sair do LOA, sair da lei do chamado benefício de prestação continuada, que é a lei orgânica da saúde, né, o LOA, né, de assistência social. Lei orgânica da assistência social é LOAS, que garante um salário mínimo à pessoa de 65 anos com deficiência que não tem condições de sobreviver. É o resto, né, é um lixo essa população que o governo não faz de conta. Ele não traz essa juventude agora, não põe na escola, não educa, não dá moradia, não dá saneamento básico. Essa população cresce sem estrutura, sem educação, sem nada. E quando chega com 65 anos, não estão aptas a ter uma aposentadoria, porque não contribuíram no momento adequado. Então, ontem perguntavam, eu estou com 28 anos, eu ainda estou cedo para trabalhar. Não, você está há 16 anos atrasado. Né? Porque você tem que, com 16 anos, você já começa a contribuir com a Previdência, que você comece logo aos 16 anos para você ter uma idade adequada e se aposentar com decência. Mas não, o que é que acontece no Brasil? As pessoas não têm um planejamento de como se aposentar, não tem um planejamento da aposentadoria, mas que seja de um salário mínimo, mas que tenha. O problema é que as pessoas nem para um salário mínimo estão contribuindo, e o governo sabe disso, mas não faz nada para melhorar essa situação. E tome prejuízo, o país não cresce, por quê? Porque o governo tem que gastar muito com pensões, aposentadorias, porque não tem uma margem enorme de pessoas que podem contribuir, não contribuem e geram um déficit público. Daí a impopularidade do presidente Lula. A baixa aprovação do governo Lula é porque ele não faz nada no sentido orgânico. Não estou dizendo que o governo Lula não trabalha. Não, trabalha. Está no programa do PT, está ótimo. Para os petistas, o governo Lula está maravilhoso. Agora, as estruturas da economia não tem, ele não divulga. Porque o governo do presidente Lula é o quê? No social, ele quer baixar a desigualdade social. Mas não adianta tentar o governo federal querer baixar a desigualdade, acabar com a desigualdade social, se ele não resolver os problemas estruturais, que é a questão da Previdência, a questão do déficit público. Ou ele chega a essa conclusão, ou então ele vai, mais uma vez, enxugar gelo. Não vai chegar em 2026 com a mesma popularidade, com a mesma competência, porque ele mostrou que ele não é competente, porque ele não atacou as verdadeiras
causas da falta de crescimento da economia brasileira. A gente enxerga no presidente Lula o populismo. Eu não quero, isso não é uma crítica, é uma constatação. Por exemplo, ele quer aumentar sempre a inflação que nós estamos vivendo, que é muito alta, é culpa do governo. O que está aumentando no Brasil? O consumo do governo, mais o consumo das famílias. Aí já é o quê? Uma demanda aquecida e uma pouca produção, porque a economia não cresce. Ora, se a economia não cresce, não tem mais cerveja, não tem mais arroz, não tem mais café, porque a economia está estagnada, mantendo aquele padrão de 1,5%. Enquanto a população cresce 1,7% por ano, que é a média, o Brasil está crescendo 1,2%, 1,1%, 0,9%, 0 alguma coisa. Cresceu o ano passado, 2024, deve ser divulgado hoje, sexta, se eu não me engano é hoje, né? Talvez 3,5%, mas foi um ano. E o resto dos anos, desde 80 para cá, que o Brasil vem se arrastando. Agora, o governo Lula não trabalha com não resolve a questão estrutural, que é acabar com esse caos que é o déficit público. O déficit público acaba corrói vamos dizer assim, a saúde do povo. Porque quando tem um déficit público muito grande, o que acontece? Não vai dinheiro para a saúde, não vai dinheiro para a educação, não vai dinheiro para lugar nenhum, porque o governo tem que pagar apenas as contas que assumiu. Ou o governo toma consciência disso, ou não vai sair. Ele não vai sair da baixa popularidade. Está inviabilizando a reeleição de Lula? Não quero entrar nesse detalhe. Eu não estou dizendo que Lula já perdeu em 2026. Não, mas ele, se surgir um candidato de direita realmente com chance, competitividade, o Lula terá dificuldade de vencer em 2026. Porque a popularidade dele vai estar em baixa. Em consequência de quê? De falta de vontade dele de tomar medidas concretas que realmente resolvam o problema e não transformem para 2027, para 2020, para 2030. Porque quando o governo não acaba com o déficit público, quando o governo não tem superávit fiscal, quando o governo não resolve o problema da Previdência, ele não está resolvendo os problemas do país. Ele está transferindo, né, situações para o futuro, situações dramáticas para o futuro, que é exatamente trazer a reforma da Previdência é o que? Você resolver o problema de uma vez, trazendo muitos jovens, pessoas que podem competir, contribuir para a Previdência Social, melhorar o caixa do Previdência Social e sobrar dinheiro para os investimentos. Mas o que a gente vê no governo Lula? Não, é liberação de FGTS, é liberação de crédito consignado dos bancos para com a pessoa da CLT, é isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil. São medidas popularescas que não vão trazer benefícios a longo prazo. A curto prazo pode até ser muito bom. Eu vou lá, saco o que já é meu. Se eu sou de CLT e tenho lá, suponhamos, 10 mil reais de FGTS, eu vou lá na Caixa Econômica, saco 10 mil reais, vai ser ótimo. Eu vou comprar, vou esnobar, vou comprar televisão, que daqui a um ano está ultrapassado, vou comprar um computador que em 6 meses não funciona mais, comprar um celular de última geração que de 2 meses já está fora de uso. É isso que a gente vive. Agora, resolver o problema do futuro não resolveu. Porque quando essa pessoa for demitida, ela sai com a mão abanando, como diz o outro, uma mão outra atrás, para dizer, sem um centavo, porque os 10 mil ele recebeu. Agora ele vai ficar endividado no salário, né? Quando ele vai no banco e o banco empresta condicionado ao salário que ele tem, o que é que vai acontecer? Ele vai para o consumo, vai gerar mais inflação. Então, não tem uma expectativa neste governo que ele tome realmente a atitude de resolver os verdadeiros problemas. Outra coisa, eu estou antecipando aqui, depois não diga que mas eu não sou adivinhão não, é a constatação. O governo Lula, ele precisa ter muito cuidado para ele não virar a Dilma, porque ele com a ida de Gleisi Hoffmann para a Secretaria Especial, né, de Comunicação, ele vai isolar o ministro Haddad. Eu estou achando que Haddad não chega a dezembro. Se ele cair o mês que vem, junho, julho, não tem problema. O Haddad cairá porque a Gleisi Hoffmann não vai permitir que Haddad tome medidas que sejam, por exemplo, a reforma da Previdência, o corte de gastos. Porque o Lula gosta do popular, ele gosta de gastar e mostrar que está fazendo alguma coisa. Mas não está. Bolsa Família, gente, Bolsa Família é um remédio, mas não é uma coisa definitiva, é um começo, é um início. É que nem uma vez eu vi de um professor há mais de 20 anos atrás,
num simpósio que eu participei em Brasília, né? Quando a gente estava discutindo o simples, né? A tributação de pequenas empresas, de grande negócio, de pequenas e médias empresas, né? Aí o que acontece? O professor disse, o simples é um meio e não um fim. Porque você, no simples, você é um empresário no simples, você tem uma tributação limitada para você ter chance de crescer, mas você deve lutar sempre para sair do simples. Mas o que aconteceu? O simples é uma fórmula de tributação que o empresário ele não quer crescer porque ele não quer sair do simples, que está pagando pouco. Isso é um absurdo, isso é falta de conhecimento, isso é falta de cultura. E o governo tem que ter essa preocupação de tentar melhorar a condição de vida dessas pessoas. Da mesma forma, é o que o governo está fazendo. Não, vamos aumentar o Bolsa Família. Gente, o Bolsa Família é muito bom, mas ele tem que trabalhar para tirar essa pessoa do Bolsa Família. A pessoa deve ter consciência que queira sair do Bolsa Família. Como assim? Arrumando um emprego, melhorando a condição, indo para uma escola, fazer um curso técnico. Cadê isso? Não se faz. As pessoas que recebem Bolsa Família estão sentadas o dia 24 horas em casa, não fazem nada para melhorar. Nem tem uma escola em cada esquina para ela se aprimorar. Mas você pode, com Bolsa Família, fazer um curso de manicure, de pedicure, de desenho técnico, enfim, o Senai e o Senac, que era uma instituição que dava condições às pessoas. Eu sou fã do Senac, eu aprendi muito no Senac. Fiz muito curso por correspondência do Senac, mas isso acabou. O Senac hoje é uma universidade, é do povo para o povo, só que o Senac chegou a uma condição que não atende mais nenhuma necessidade do povo, nem o Senac, nem o SESI. Você vê uma cidade como Santa Cruz de Caparibe, de 100 mil habitantes, que tem uma mão de obra toda especializada, não tem o Senac, porque o empresário de Santa Cruz não quis o Senac, porque o empresário de Santa Cruz não quis o empregado treinado, não quis o empregado consciente, porque esse empregado consciente e treinado reivindica mais salário, reivindica direitos que aqui são negados. Inclusive o Vale Transporte, porque a cidade tem condições de ter um sistema de transporte urbano, né, transporte público urbano, mas os prefeitos não colocam porque eles sabem o quanto é importante não ter transporte urbano, quanto ele não ganha na política por isso. Infelizmente, essa é uma realidade. Né? Em 2016, que ele governou durante 8 anos, né, eu perguntei a ele, ao prefeito, e ele disse, eu vou implantar o transporte público em Santa Cruz de Caparibe. Não fez nada. É deputado estadual e não faz nada. Santa Cruz de Caparibe tem 2 deputados estaduais, não fazem nada para que melhore a condição do transporte público de Santa Cruz de Caparibe. Temos 2 deputados estaduais em Pernambuco e temos a rodoviária mais imunda e mais suja do mundo. E nenhum prefeito, nenhum deputado reivindica a construção de uma rodoviária decente em Santa Cruz de Caparibe. E é a Santa Cruz que precisa muito do sistema rodoviário, que tem um dos maiores comércios a céu aberto do mundo. Então, essas pequenas coisas que o meu vídeo assusta, as pessoas não querem me ouvir, mas eu falo, gente, análise de situações que podem mudar, mas os políticos não querem, porque não interessam a eles. Você está falando mal dos políticos? Não! Mas se a sociedade começar a cobrar, os políticos melhoram. Se a gente começar a cobrar dos prefeitos, dos vereadores, dos deputados, eles melhoram. Então o governo Lula precisa de ser cobrado, mas cobrado no sentido de fazer trabalho de infraestrutura, manutenção das pontes. Você vê a ponte que caiu há uns 2 meses no Maranhão, entre Maranhão e Piauí, muitas pontes vão cair ainda e vão matar a gente, porque os governos não fazem manutenção. E a sociedade não quer se levantar contra isso. Por isso que a importância da política, ela é fundamental, é você cobrar do seu prefeito, cobrar do seu vereador, cobrar dos seus governadores e do presidente da República programas realmente que tirem o país da sarjeta. O Brasil está desgovernado, não é culpa desse governo, é de vários governos e de uma Câmara Federal e de um Senado Federal hipócrita, incompetente, que estão lá só visando o lucro deles. Essa é a realidade. Mas você está muito agressivo com os políticos. Não, eu não estou sendo agressivo. É os políticos que mostram isso, que eles não estão interessados. Você vê, nós estamos, essa semana não teve trabalho, nem ontem nem hoje em Brasília. Só vão trabalhar para semana que vem, olhe lá. E o povo que paga essa conta.
Porque não tem. Há quantos anos que o Congresso Nacional não vota uma lei que realmente chame a atenção, que mude. Lei não é fazer lei dando benefício, não é fazer lei dando nome rua. Não. Não é criando projeto, não sei o que, é homenageando. As homenagens são fundamentais, como essa semana eu acho que a Câmara, o Congresso vai ter uma homenagem à atriz e o diretor do filme que ganhou o Oscar. Parabéns! Mas o Congresso Nacional precisa votar a lei. Há quantos anos que não tem uma lei que realmente de envergadura que mude a sociedade? Nossa última reforma que realmente mudou foi a Constituição de 1988 e o Código Civil de 2003, que entrou em votação em 65 e foi ser aprovado em 2002, entrou em vigor em 2003. De lá para cá, as pessoas não estão a mínima. Lei do regulamento, lei do Marco Civil, Marco Civil da internet, lei de Marco Civil do saneamento, não é lei, gente, isso não modifica a sociedade. Isso dá Marco Civil da internet é para as grandes big techs, como eles chamam. O Marco Civil, o Marco Regulador do saneamento básico para as grandes empresas. Isso, pronto. E o povo está esquecido. Agora, é preciso que os políticos enxerguem o povo. Eles são eleitos pelo povo, mas só que eles estão com ouvidos e olhos vedados, ou estão mocos, né? Uma expressão antiga aqui no Nordeste, quando a gente está com problema de audição, fulano é moco. Então vou usar essa expressão antiga, né? Ouvidos e olhos vedados, para não ouvir nem enxergar o que a sociedade necessita. Porque as reformas estruturais são essas reformas que trazem benefício para a população. Acabar com o déficit da Previdência é um dos principais, porque com a Previdência sempre, cada vez mais sendo deficitária, não vai sobrar dinheiro para o governo investir em educação, em saúde, em saneamento básico, em rodovias, em segurança pública, que a segurança pública nossa é um caos. Né? Tem que resolver esse problema. E o que o governo está fazendo para resolver a segurança pública? Zero, nada. A única coisa que a governadora fez pela segurança pública foi comprar camburão. Isso não resolve o problema da segurança pública. Comprar camburão não resolve o problema da segurança pública. Me desculpe. Segurança pública é um projeto muito mais amplo, que tem que ser discutido com a sociedade. Ok, gente? Eu sei que exagerei um pouco, mas eu não tenho como falar suavemente dessas injustiças sociais, que são consequência da falta de vontade dos governos de resolver os verdadeiros problemas do país, que é o déficit público, é a déficit da Previdência, que para sobrar dinheiro para que possa investir em melhorias efetivas da população. Mas Bolsa Família, esses, sabe, Vale Gás, Vale não sei o quê, são migalhas. E a gente não pode. A saúde no Brasil é direito de todos, dever do Estado e direito de todos. Mas o que sobra são migalhas para o pobre, para a mãe que precisa de um pré-natal, para a mãe que precisa, a mulher que precisa de um exame ginecológico. Isso não existe. Fica migalha, você tem que ficar pedindo esmola ao governo, aos vereadores, aos políticos para você obter. E quando é um direito seu de ir ao qualquer posto de saúde e fazer os seus exames. Mas até quando nós vamos nos conformar com migalhas? E quando a gente sabe que para os políticos não tem migalhas, tem sobra, tem excesso. Você vê hoje, está lá na coluna do Estadão, né? A Câmara Federal comprou bilhões de reais em café, no preço caro. Fez a licitação, agora pagou caro por café. Por que não comprou quando o café estava em baixa? Mas foi comprar agora, porque está em alta. Claro que tem interesse, né? E a Câmara tem que imaginar a compra de café da Câmara. Se a Câmara lança uma licitação para comprar café, vai faltar café no supermercado, porque vão todos atender o pedido que a Câmara faz. Ok, gente. Muito obrigado e desculpa, mas não tem como. Se você teve a paciência de chegar até aqui, por favor, se inscreva no meu canal, passe para um amigo, porque a opinião aqui sempre será uma opinião crítica, mas uma opinião que aponta soluções. Eu critico, mas tem soluções. Reforma da Previdência, trazer para o mercado pessoas que podem contribuir para que melhore as condições e a efetiva redução dos gastos. Sem isso,
Não adianta o presidente Lula fazer reunião com empresários para baixar preço, tirar o imposto de importação, autorizar a importação de arroz, feijão, não vai mudar nada. Os preços vão continuar altos no supermercado, porque não há interesse em baixar. Baixar a inflação é baixar o déficit público, é baixar os juros. Agora, juros no Brasil só podem baixar se houver superávit fiscal, se que realmente o governo provar que não tem condições de gastar mais do que arrecada. Enquanto isso, nós vamos enxugando, desculpa o termo, abro aspas, gelo, fecho aspas. Ok, gente? Muito obrigado, bom final de semana e até segunda-feira.